A situação da pobreza nos deixa muito aquém, nem da linha de chegada não, é da linha de partida mesmo. Às vezes nós estamos muito distantes da linha de partida em relação a outras pessoas que estão há anos-luz de favorecimento em relação a nós, a quem tem uma condição humilde. Mas o Senhor Jesus fala, eu sou o último e eu sou o primeiro. Eu quero que você entenda que eu conheço muito as posições da vida. Eu sei o que é estar em último lugar. Olá, meu nome é Adenilson e eu estou muito feliz de estar com você, examinando as Escrituras e o texto em questão em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. É uma segunda carta do Senhor Jesus escrevendo a uma das igrejas da Ásia. E ele escreve à igreja de Esmirna. Lembra que eu disse que das 7 igrejas, 5 igrejas ele diz, conheço as tuas obras. Mas a uma igreja específica ele diz, eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. É a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a mais pobre da Ásia, é a mais humilde, é a mais desfavorecida de recursos, de proventos, de provisão de riqueza. É um cenário tão comum nos nossos dias, é um cenário tão, tão próximo de nós, tão próximo da nossa realidade. Se nós olharmos no mundo, nós temos mais pessoas que padecem de necessidades, sejam básicas, do que pessoas afortunadas. Se falarmos de pobreza e escassez, nós nos conectamos tão facilmente, porque hora ou outra já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por um momento de escassez, ou de falta, ou seja, de alguma pobreza em algum tipo de aspecto. Mas isso que é glorioso, porque o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe com quem ele quer se relacionar. Pelo contrário, ele inclui a todos. E ele escreve a uma igreja pobre. Ele poderia escrever apenas para as igrejas com mais arrecadação monetária. E excluir as igrejas que não tinham nenhum retorno, nenhuma devolutiva monetária, mas não. E ele começa dizendo, se apresentando para essa igreja como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora está ressuscitado. E ele começa a se apresentar dessa forma. Gente, o fato de nós sermos muitas das vezes uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, uma minoria, às vezes nos faz terminar em último lugar em algumas competições. Às vezes nos faz ser o último em uma classificação de concurso, em o último em uma chance de uma bolsa. A situação da pobreza nos deixa muito aquém, nem da linha de chegada não, é da linha de partida mesmo. Às vezes nós estamos muito distantes da linha de partida em relação a outras pessoas que estão há anos-luz de favorecimento em relação a nós, a quem tem uma condição humilde. Mas o Senhor Jesus fala, eu sou o último e eu sou o primeiro. Eu quero que você entenda que eu conheço muito as posições da vida. Eu sei o que é estar em último lugar. O Senhor Jesus sabe o que é ser o último. Mas ele também sabe o que é ser primeiro. Ele sabe o que é estar morto. Por um momento ele esteve morto. E às vezes a gente não sentimos assim, não é verdade? Mortos, nossos sonhos mortos, as nossas perspectivas mortas, as nossas, a nossa luz no fim do túnel apagada. O Senhor Jesus sabe o que é um dia estar morto, mas ele sabe também o que é ser ressuscitado. Então eu já começo a declarar sobre a sua vida a ressurreição, naquilo que um dia foi morto, naquilo que um dia foi, assassinado na sua vida, aquilo um dia que foi um atentado contra ti. Eu declaro uma ressurreição, um novo brilho. E ele escreve para essa igreja e fala, eu conheço as suas aflições, a sua pobreza.
Eu conheço que entre vocês tem aqueles que se dizem judeus, mas eles não são. Pelo contrário, eles são a sinagoga de Satanás. Satanás habita dentro deles. Satanás usa eles. Pessoas que estão próximas são usadas pelo inimigo. E o Senhor fala, eu conheço essas pessoas que estão ali dizendo ser, mas não são. Não temas o que está prestes a acontecer. O Senhor, Ele não nos livra de todos os males, com L, mal com L. O Senhor não nos livra de todos os males, mas Ele promete estar conosco. Ele fala, não temas o que está prestes a acontecer. Nós temos isso no versículo 10. O diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejam provados. Vocês irão sofrer perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Essa é uma mensagem tanto quanto dura, porque ele fala, olha, vai ter morte, mas eu quero que vocês sejam fiéis até a morte. Será que nós aceitaríamos esse convite? Na fila da bênção, na fila da porta aberta, na fila da promessa, na fila da riqueza, muitas pessoas levantariam a mão e falariam, eu estou com essa palavra. Mas para essa fila de ser fiel até a morte, sabendo que não vão ser livrados da prisão, sabendo que não vão ser livrados da perseguição, ele tem uma palavra para dizer, olha, sejam fiéis até a morte. Muitos de vocês irão morrer. Eu falo que é um desafio para mim mesmo, é entender que muitas das vezes algumas coisas morrerão dentro de mim. Elas precisarão morrer. Algumas coisas sofrerão perseguições e eu terei que aceitar que essa será a minha condição de vida para essa área da vida. E ele só vai querer de mim a fidelidade. O que ele tem para me dar é a fidelidade. Deixa eu falar para você, eu ouvi um pastor um certo dia dizendo, quando você não tiver o que dar, dê testemunho. Talvez nós não vamos ter para dar. Vamos ser aqueles que vão ser assistidos pelas pessoas. E louvado seja Deus, porque Deus está oportunizando essas pessoas de servirem o corpo necessitado de Cristo através de você. E às vezes a gente olha e fala, puxa vida, quando eu vou ser a pessoa que vou ter para dar? Mas, se essa é a vida que o Senhor escolheu para glorificar o nome dele através de você, seja fiel até o fim, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá a segunda morte. Isso é glorioso, me tira risos de alegria. Porque o Senhor não vai deixar você morrer 2 vezes. Ser fiel até a morte vai acontecer muitas das vezes na nossa vida, mas Deus nunca vai deixar uma segunda morte acontecer na sua vida. E de maneira nenhuma, ele termina de dizer, de forma alguma sofrerá a punição da segunda morte. Onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. Onde naquilo que você havia fraqueza, o Senhor vai colocar a glória dele, dessa última casa será bem maior do que a da primeira. Você pode ter sonhos sim mortos, mas o Senhor não vai deixar o sonho morrer 2 vezes. Pode ser que aquele sonho morreu, mas o Senhor vai fazer nascer um outro sonho, e esse sonho jamais vai morrer, porque ele não vai deixar sofrer a punição da segunda morte. Talvez possa ser até a nossa própria vida. A realidade é que o Evangelho nos convida também a perder nossa vida física mesmo, nossa carne morrer. Nós sofremos perseguições de vida mesmo, mas o Senhor, ele nos garante que nós não sofreremos a punição da segunda morte. Esse é o prêmio de uma igreja pobre, de uma pessoa humilde, de uma pessoa desfavorecida, mas que tem um afeto do Senhor, tem uma assistência de Deus. Esse é o convite do Senhor para mim, para a sua vida. Seja fiel até a morte. Perseguições vão vir. Pessoas irão nos enfrentar e nos enclausurar em prisões, sejam físicas,
sejam emocionais, sejam espirituais. Mas o Senhor espera a nossa fidelidade. Ele espera o nosso coração genuíno. Que Ele nos encontre fiéis. Que Ele nos encontre fiéis. Que Ele nos encontre fiéis. Essa será a maior recompensa que o homem mortal dessa terra possa receber, o reconhecimento de uma fidelidade aos olhos do Mestre. É Ele falar, servo bom e fiel. O Senhor tem isso, tem essa recompensa. Talvez não nessa vida. Não esperemos muito deste mundo que perseguiu, torturou e matou nosso Mestre. Se nós sofremos as mesmas perseguições que Cristo sofreu, nós tenhamos isso como alegria, que Paulo diz, que sejamos alegres para com isso. Porque receberemos dele a recompensa. Receberemos dele o nosso galardão. Que Deus te abençoe. Amém?